Fala galera, bom dia, tudo bem? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha os vídeos aí. Não custa nada e ainda ajuda o canal. Hoje a gente vai falar da fazenda pública, conceito de fazenda pública. Utiliza-se a expressão fazenda pública para designar as pessoas jurídicas de direito público que litigam em juízo. O estudo da atuação da fazenda pública nos processos judiciais é tão relevante que se chega a afirmar que existe um direito processual da fazenda pública, ou direito processual público. Pode-se, para tanto, indicar que a fazenda pública compreende a. Os entes da administração pública direta, quais sejam a União, Estados, Distrito Federal e municípios. B. As autarquias e as fundações de direito público, que compõem a administração pública indireta. Não é possível, por outro lado, afirmar que todos os entes que integram a administração pública indireta inserem-se no conceito de fazenda pública. Isso porque, no que concerne às empresas públicas e à sociedade de economia mista, embora também façam parte do conceito da administração pública indireta como regra, por exemplo, atividades econômicas de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, estão sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, razão pela qual, quando devedoras, são executadas conforme as regras comuns previstas no Código de Processo Civil. Relativamente às empresas públicas, se forem instituídas para fins de prestação de serviços públicos que, de competência dos entes da administração pública direta, haverá submissão ao regime executivo especial, porque ditas entidades, nesse caso, são equiparadas à fazenda pública. Quanto à sociedade de economia mista, o posicionamento do STJ é mais restrito, ainda que tais pessoas jurídicas prestam serviços públicos. Submete-se ao regime das execuções contra os devedores em geral, incidindo a impenhorabilidade no que concerne aos bens que estejam diretamente ligados à consecução dos serviços de natureza pública. No STF, em princípio, considera-se que as prerrogativas da fazenda pública não se estendam às empresas públicas e às sociedades de economia mista, a não ser que provem não exercer atividade econômica, mas sim serviço próprio do Estado. É o caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que, segundo o STF, é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, razão pela qual possui todas as prerrogativas processuais estabelecidas em prol de pessoas jurídicas de direito público, inclusive a impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços. As agências executivas e reguladoras, por terem natureza jurídica de autarquia especiais, são consideradas pessoas jurídicas de direito público, integrando, portanto, o conceito de fazenda pública. Da mesma forma, os consórcios públicos que sejam constituídos sob forma de associações públicas. Os conselhos de fiscalização de atividade profissional, segundo o STF, têm natureza jurídica autárquica, sendo, portanto, considerado pessoas jurídicas de direito público. Por isso, algumas prerrogativas processuais têm sido estendidas aos referidos conselhos pela jurisprudência do STJ, como a intimação pessoal na execução fiscal e os prazos especiais previstos no artigo 183 do CPC de 2015. Assim sendo, os conselhos de fiscalização profissional, considerados autarquias e, por consequência, pessoas jurídicas de direito público, devem ser compreendidos na definição de fazenda pública, submetendo-se, portanto, ao regime especial executivo previsto na Constituição e no CPC. A expressão fazenda pública abrange a. As entidades da administração pública direta, a União, os Estados, Distrito Federal e municípios.
B. As autarquias e fundações públicas, exceto quanto às primeiras. C. Exercerem atividades privadas e econômica. C. As empresas públicas e as sociedades de economia mista. C. Desempenharem serviço público próprio do Estado. D. As agências reguladoras. E. Os consórcios criados sob forma de associações públicas. F. E os conselhos de fiscalização profissional.